Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Te convido a se colocar de pé, abrir sua Bíblia. Nós faremos a leitura dos Salmos 133 e 134. O irmão Hermínio vai nos conduzir. Daqui a pouco vocês vão entender porque ele está aqui na frente junto com a esposa, né? Logo, logo. Então, Salmos 133 e 134. Todos abriram? Vamos lá. A excelência de união fraternal, cântico de degraus de Davi. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes. Como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Exortação e bendizer, Senhor, cântico de degraus. Bendizei, ó Senhor, todos vós, seus servos, que de noite servis na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Amém. Antes de orarmos, quero chamar a irmã Deise aqui. Irmão Hermínio e irmã Deise são irmãos muito queridos, que têm caminhado junto conosco há alguns anos já. Quando cheguei aqui já estavam aí. E todos, a maioria já sabem que são pais do Rogério. O Rogério ficou lá porque está recebendo familiares hoje. E eles têm uma boa notícia e uma má notícia. Eu vou deixar que eles deem a notícia, então, por isso que eles estão aqui, nós vamos orar por eles também. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Apesar da pandemia, a gente conseguiu se reunir. Eu venho com muito pesar, porque eu estou de mudança para São Paulo, com a minha família, e estou deixando vocês, mas não estou deixando o Evangelho e nem a comunidade, porque vou morar perto da Igreja Batista da Borda do Campo, lá em São Bernardo do Campo. E nós estamos de mudança, vamos mudar no próximo sábado. Então eu vim aqui, meu marido, o meu filho não veio porque eu estou recebendo visita dos Estados Unidos, então meu filho ficou lá para receber os primos dele. Então eu, com muito pesar mesmo no meu coração, que quarta-feira nós comunicamos ao pastor que iríamos nos mudar, então ele nos abriu esse precedente para me despedir de vocês. Mas é uma despedida para mim muito ruim, porque eu amo essa igreja. Meu filho foi batizado aqui, eu também, meu marido, e infelizmente por motivos maiores a gente tem que ir embora. Mas vou levar vocês todos no meu coração e de vez em quando aparecerei aqui. E eu acho que aí a gente mataria um pouquinho a saudade. E quando tiver algum evento, alguma coisa, eu vou pedir ao pastor para me comunicar, que eu terei imenso prazer de participar aqui com vocês. E eu estou muito emocionada e eu quero dar um abraço a todos. Impossível por causa da pandemia, mas se sintam abraçados. E eu acho que nós aqui vamos estar sempre com vocês, e vocês também em nossas orações. Agradeço por tudo que vocês fizeram pela minha família, pelo meu filho e pelo meu marido, por mim mesmo. Agradeço ao Cláudio e à Maria por nos terem encaminhado na evangelização daqui, porque a gente não era, e agora a gente está pertencendo a vocês e a nosso Evangelho de Jesus. Agradeço imensamente e muito obrigado por tudo e pela compreensão de vocês e pela amizade.
Muito obrigada e vamos a ter um culto bem gostoso hoje. E a ceia que irei tomar será a última aqui, mas irei tomar outras, se Deus quiser. Muito obrigada a todos, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Irmãos, eu gostaria de aproveitar e agradecer os momentos que eu tive de convivência com vocês, com todos vocês, e pedir desculpa por algumas falhas que, porventura, eu tenha cometido com algum dos irmãos aí. Mas dizer para vocês que todos vocês estão nos nossos corações. Nós vamos, mas não esqueceremos vocês. E sempre que tivermos oportunidade, aqui estaremos presentes para dar um abraço em vocês também. E quando for para São Bernardo, meu telefone vai ficar com o pastor aí, certo? Quiserem dar uma passadinha em casa, será uma honra recebê-los. Todos os irmãos. Tá ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Eles vão para São Bernardo do Campo, próximo dos familiares, neto, irmãos, e vão cuidar e ser cuidados lá também. E uma das coisas que o Hermínio sempre sonhava e orava por isso era participar dos grupos, né? E justo quando nós começamos aconteceu isso. Então, com certeza são convidados quando estiverem por aí, né, Cláudio? Estarão mais do que bem-vindos nos grupos e nos cultos. Nós amamos vocês, queremos orar, enviando vocês que sejam bênção lá também. Querido Deus, como é bom poder, como foi lido, desfrutar da comunhão de irmãos. Obrigado pela vida dessa família, que tanto foi bênção na vida dessa igreja. Nos recordamos, Senhor, de jantares, de cultos, de envolvimento, de cantinas e tantas outras coisas. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor se apresentou a esse lar. Somos gratos pelo batismo, pela membresia, gratos, Senhor, pelo tempo que tivemos juntos. Nós lamentamos, porque agora a distância vai nos afastar, mas ao mesmo tempo nos alegramos, porque a igreja em São Bernardo do Campo vai receber esses irmãos e eles vão poder continuar sendo bênção lá também. Oro, Senhor, para que o Senhor anime o coração do Hermínio, da Deise, do Rogério, os encoraje, os fortaleça, e como nós ouvimos na leitura da palavra, que o Senhor os abençoe, nos abençoe e os abençoe. É a nossa oração, gratos por esse período de tempo que vivemos juntos, fazendo parte da mesma igreja local. Te louvamos, Senhor, porque um dia vamos nos encontrar com todos os nossos irmãos, de todas as épocas, de todos os lugares, no dia em que cearemos o vinho novo contigo no teu reino. E até lá nós vamos caminhando com aqueles que estão perto, orando por aqueles que estão longe, mas marchando, seguindo Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor, por esse culto. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos encoraje e que saímos daqui desafiados a te amar cada vez mais, a amar o nosso próximo e a servir esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. A gente agradece pela vida do casal, pela vida da família. E foi bom o tempo que eles tiveram com a gente. E é bom estar do lado dos irmãos. A canção que iremos cantar diz que Deus é bom, mas a gente precisa confiar nele. A gente precisa depositar nossa fé no Senhor. Vamos cantar que Deus é bom. Um dia a gente aprende a confiar
em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui, e a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Temos que confiar no Senhor. E se há muitos problemas, sim ou não, em nossa vida, devemos continuar nossa vida aos pés do Senhor. Essa canção diz que Deus ele é dono de tudo e Ele possui em suas mãos o poder de tudo. E se os problemas parecem não ter solução, devemos confiar no Senhor. Pode não ter solução para você, para mim, humanamente falando, mas Cristo está no controle e Ele sabe do que precisamos. Devemos confiar no Senhor e vamos cantar dizendo que Ele soluciona tudo, tudo. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. Ele cuida das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida
agora conduz, pois é Ele teu mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele a vida que Ele me traz. É segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém? Pode sentar. Antes que a gente canta a próxima música, vamos falar um pouco sobre as ofertas e algumas instruções. Não iremos fazer um momento de ofertório agora, mas eu quero dizer aos irmãos que iremos voltar a fazer isso a partir da semana que vem. Mas por enquanto os irmãos têm via Pix, tem quando é projetado, tem nas informações ali abaixo, ali, e os irmãos poderão fazer isso durante essa semana através do via Pix ou como os irmãos têm feito. Mas a partir da semana que vem também a gente vai fazer, além disso tudo, no momento de ofertório. Então você fica preparado semana que vem e você vai poder fazer isso aqui. Iremos voltar com essa maneira, tudo bem? Vamos cantar a próxima. Essa canção é interessante. Enquanto os meninos vão fazendo aqui a introdução, é a ideia de aquilo que a gente fala e o que a gente diz que é no nosso coração tem que ser verdadeiro e que seja agradável a Deus. Lembre-se que tem um versículo que diz que quer que a gente coma, beba ou faça qualquer coisa, devemos fazer para a honra e glória do Senhor. E essa canção diz isso, que as palavras dos meus lábios seja agradável ao Senhor. Vamos cantar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre irei te
te seguir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Mais uma vez lá no início. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te seguir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Amém. Muito boa noite, irmãos. Essa noite é uma noite de idas e vindas. Então a gente tem um testemunho dado pelos irmãos Hermínio e Deise e Rogério, que estão indo para uma outra cidade. Nós nos alegramos e nos entristecemos ao mesmo tempo com eles, mas que eles sejam bênção lá. E vou anunciar algumas chegadas e algumas saídas também. Mas antes disso, eu queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão. Tem um jovem aqui, uma jovem aqui. Vai chegar uma literatura aí até para vocês. Sejam muito bem-vindos. Qual o nome de vocês? Laís. Fernando. Tá bom. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Então, Laís e Fernando estão chegando. Mais duas pessoas chegaram, ou vão chegar ainda ao nosso convívio, logo logo. Ontem nós ficamos sabendo, alguns irmãos viram, acompanharam isso, pelo menos no grupo dos homens estava sendo comentado, que chegou a Elisa Teresa, filhinha do William e da Thaís, nasceu ontem, passa bem, papai e mamãe também, papai Babão, que posta um monte de foto no grupo dos homens, pelo menos. Eles estão bem. E hoje nasceu o Cauê, que é o filho do Beto e da Érica, que também estão chegando aqui à nossa igreja, se tornaram membros há algumas semanas e nasceu ontem. Então, estamos com uma leva de crianças aí, graças a Deus. Então, são essas pessoas que estão chegando. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre uma pessoa que está indo. Então, eu queria chamar aqui à frente a Sara. Você está aqui. Eu não tinha visto que ela estava aqui atrás, eu achei que ela saiu com todo mundo. Eu falei assim, ela vai aparecer ali, desculpa. Então, eu vou chamar aqui um pouquinho mais à frente, para o que eu quis dizer. A Sara. Os irmãos já têm acompanhado um pouco, a gente teve uma assembleia há algumas semanas, em que nós, como igreja, anunciamos a ida da Sara. E esse processo de ida, ele vai acontecendo aos poucos, né? Então, primeiro, a igreja envia, e depois as coisas começam a acontecer, e está chegando perto a data, não? Opa. Boa noite. Dia 5 de fevereiro. Certo. E conta para a igreja aqui, para quem ainda não sabe, para onde que você está indo, Sara? Para o Piauí. Eita, e vai fazer o que no Piauí? Ser missionária, fazer missões. Fazer missões. Sara vai explicar um pouquinho do projeto dela, então quero pedir aos irmãos que prestem bastante atenção, e ao final a gente vai orar aqui por ela. Olá, boa noite. Vou falar um pouquinho do projeto que Deus tem colocado no meu coração. Eu sou a Sara,
Eu cresci aqui na igreja e, apesar desse meu ano ter sido todo planejado, Deus mudou os meus planos e colocou o projeto do Piauí no meu coração esse ano. E ele é um projeto que fica no Piauí, em Piripiri. Uma das pessoas que estão à frente, um dos casais que estão à frente, é a Priscila e o Samuel, que fizeram parte da nossa igreja por um tempo. Eles estão lá. Pode passar? O projeto ele atende mais de 200 crianças em vulnerabilidade social. Lá elas cantam, aprendem louvores, elas passam um dia lá, recebem tanto alimento espiritual através da palavra, do estudo bíblico, quanto físico, através de alimentos. A família também recebe cesta básica. E esse projeto é uma das frentes missionárias da Igreja Batista Espaço Vida. É uma igreja lá de Piripiri e o projeto faz parte dessa igreja. É uma igreja pequena, com poucos membros, mas ela é bem envolvida com missões. Das outras frentes é o alcance aos povoados, o Samuel chegou a falar um pouco. Eles vão até os povoados no Nordeste para passar a palavra de Deus. E, pode passar? Como eu irei contribuir no projeto? Por ser muitas crianças, há uma demanda de professores, então eu vou como voluntária para ficar como professora também dessas crianças. E o que eu preciso para poder ir? Primeiro, eu preciso de... Pode passar? Preciso de intercessores, de pessoas que se comprometam a orar por mim durante esse ano, que eu vou estar lá, né, longe da família, longe das pessoas que eu conheço. Então, pessoas que se dediquem à oração enquanto eu estiver lá. E também irmãos, pode passar? Irmãos que se comprometam financeiramente, né, através do sustento, que se comprometam a ajudar mensalmente, como o projeto Os Mantenedores vão ser a minha única fonte de renda. É necessário para que eu me mantenha lá. E se você ora, né, no seu coração, e se você sente que você deve ir comigo através do sustento ou da intercessão, eu peço que você venha falar comigo depois. Ore a respeito, né, desse compromisso que deve ser assumido durante o ano de 2022. E se Deus tem colocado isso no seu coração, fala comigo para a gente trocar mensagem, conversar pessoalmente, marcar um café, para explicar mais, se vocês quiserem saber também sobre o projeto, como que isso veio parar o meu coração, como que chegou para mim o projeto. Estou à disposição para poder responder as perguntas. E um versículo que eu queria deixar: mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas e da graça de Deus. Isso deve ser a missão de todos nós, não só minha. Então, se você quer ir através, né, desse projeto, conversa comigo. E é isso. Obrigado, Sara. Meus irmãos, para deixar bem claro, a Sara precisa de apoio de oração, precisa de pessoas comprometidas que orem, mas orem mesmo. Ela está indo praticamente desbravar. A gente tem a região, né? Lógico, não vai estar sozinha. A gente tem o privilégio de morar numa cidade onde a gente tem várias igrejas boas aqui, né? Igrejas bíblicas, igrejas sérias. Ela está indo para o sertão do Piauí. Então, as pessoas sequer têm opção de igrejas, né? Então, assim, ela precisa de pessoas que orem, que dobrem os joelhos, que clamem a Deus. E ela precisa de pessoas que ponham a mão no bolso, que contribuam. Porque é muito bonito a gente falar, que legal, uma jovem comprometida com a palavra, vá em paz, e a gente não faz nada. A gente precisa se comprometer, sim. Então, esse é um apelo para os membros dessa igreja. Vocês que nos visitam, não se preocupem com isso, mas você, membro dessa igreja, que entende que você deve amar a Deus, amar o próximo e servir o mundo, essa é uma oportunidade. Se comprometa com aquilo que Deus tem feito. Deus talvez não tenha chamado você para ir até lá, chamou a Sara. Então, e se Deus te deu condições de fazer isso, se comprometa de ajudá-la financeiramente, porque ela não vai para lá de graça, ela precisa manter o sustento dela lá também. Tá bom? Nós vamos orar pela Sara, e a Sara não está indo contra a vontade dos pais, obviamente, então eu quero chamar Fátima Honest, bem a Ruth também. Nós vamos, como família, orar pela Sara e sua família. Convido a igreja a se colocar de pé, vamos orar juntos.
Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti, porque o Senhor é bom em todo o tempo, e na sua bondade o Senhor resgatou essa família, resgatou Honest e Fátima, que ensinaram a Sara a amar o Senhor, e ela, entendendo a respeito do amor do Senhor, tem entendido que precisa ou que deve obedecer ao Senhor e ir até o Piauí. E nós nos alegramos com ela pelo desejo que o Senhor tem colocado no coração dela. E ao mesmo tempo queremos clamar a Ti, ó Deus, pelo Teu sustento. Queremos pedir para que o Teu Espírito incomode profundamente corações para orar por ela, para interceder pelo trabalho que ela vai fazer ali, ó Deus. E também que o Senhor incomode pessoas a contribuírem financeiramente, a se sacrificarem pela obra, como ela está se sacrificando, por amor a Ti. Muitas vezes, ó Deus, nós reclamamos que não temos tudo o que queremos, mas o Senhor tem nos dado tudo aquilo que precisamos, e muito além. Então que o Teu Espírito possa constranger os membros da nossa igreja a serem generosos, como o Senhor tem sido generoso com cada um aqui. E que a Sara seja um testemunho, lá no Piauí, daquilo que o Senhor tem feito, não só na vida dela, mas na vida desta igreja também. Que o Senhor capacite a Sara a estar sendo bênção para aquelas crianças, a amar o Senhor por meio do trabalho que ela vai desenvolver ali, e que em tudo, ó Deus, em tudo, pelo fato da Sara estar indo, pelo fato de pessoas estarem orando aqui, pelo fato de pessoas estarem sustentando esse trabalho lá, em tudo o Senhor seja glorificado. Cuida também do Honest, da Fátima, da Ruth, que vão sentir muita saudade, mas que a alegria do Senhor enche o coração deles, e que eles se sintam cuidados, assim como a Sara também será cuidada pelo Senhor lá, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Nós vamos ter mais um momento de oração pelos pedidos que estão no boletim, e eu vou chamar aqui à frente as crianças que vão participar do cultinho e os professores também. E a gente ora junto aqui. Aí. Pode ficar aqui. Aí. Certo, vamos orar? E vamos orar também pelos... Uma criança atrasada, quem é o pai dessa criança? Vamos orar também pelos motivos de oração aqui do boletim. Temos orado pelos grupos de discipulado, e o grupo pelo qual vamos orar neste momento é o meu grupo. Então, a Aline e eu, a minha família, Marina, Luiz e Isaac, também a família do Cláudio e da Maria Matos, família do Reinaldo, da Lucinéia, Paulinho e Vinícius, seu Francisco, Dona Ruth, Adailton e Adriana, José, o Emerson e a Bruna, a Iris e a Norma e o Heraldo. Vamos orar por essas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos Te louvar também pela vida das crianças, queremos pedir para que a Tua palavra também fale ao coração delas e que elas aprendam quem o Senhor é, o que o Senhor fez por elas e qual deve ser a resposta delas ao Senhor. Capacita Rodrigo e Gabi a estarem direcionando esse momento, e também queremos orar pelo grupo de discipulado que tem se reunido nas casas, por esses nomes que colocamos aqui diante do Senhor, que esse e os outros grupos possam ser fortalecidos pelo Senhor, e que essas pessoas convidem outras pessoas que ainda não conhecem a Ti para participar desses encontros e ouvir a Tua palavra e também se render aos Teus pés. Te louvamos, ó Deus, pelos Teus poderosos feitos, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande. E também oramos pela vida do pastor José Hilário, pedindo para que ele pregue com fidelidade a Tua palavra, que ele fale com autoridade aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Nos dá olhos abertos, ouvidos atentos, e que Teu Espírito fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 5. Eu peço desculpas aos irmãos, amigos, visitantes. A minha voz está meio nasal. A semana foi de recuperação. Desde domingo minha voz já não estava legal. Eu sinto que desde que contraí a Covid no início do ano, a saúde não foi a mesma desde então. Então, eu tive duas semanas, ou 3 semanas, nos últimos 2 meses, assim, resfriado, mas ele abateu um pouco mais do que normalmente abatia. Então, eu não sei se é resultado disso, mas vocês vão ter que aturar essa voz saindo pelo nariz aqui, tá bom? Então, Marcos capítulo 5, nós vamos estudar a partir do versículo 21, e se Deus permitir até o capítulo 6, versículo 6. Marcos 5, a partir do versículo 21. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de fazermos a leitura. Dor, medo ou incredulidade? Em qual dessas situações você está hoje? Ou em quais dessas? Dor, medo ou incredulidade? Se a sua situação é de dor, qual é o motivo do teu choro? E onde você tem buscado alívio dessa aflição? Se a sua situação é de medo, o que você teme? E o que esse temor tem te levado a fazer? Se a sua situação é de incredulidade, qual é o motivo da sua descrença? E aonde essa sua descrença tem te levado? Nessa passagem que nós vamos estudar hoje, Jesus lida com essas 3 situações, às vezes lida com todas de uma só vez. E nós temos muito a aprender com ele se estamos em alguma delas, ou se estamos no misto delas, ou se conhecemos alguém que está passando por algo parecido. Em resumo, o que Marcos quer nos ensinar nessa passagem poderia ser resumido da seguinte maneira, e você vai ouvir essa frase sendo repetida durante essa noite: não importa qual seja a sua dor ou o seu temor, venha até Jesus com fé, e Ele te receberá com amor. Essa é a grande lição contada por Marcos nessa passagem. E ele nos apresenta essa lição através de 4 cenas. A primeira cena está nos versículos 21 a 24 do capítulo 5. Jesus é procurado por um homem chamado Jairo. Então, não se esqueça, não perca. Não importa qual seja a sua dor ou o seu temor, venha até Jesus com fé, e Ele vai te receber com amor. Olha o que diz o texto, 21 a 24. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. No início do capítulo 5, foi o que vocês ouviram na semana passada com a exposição do Gil. Nós lemos que Jesus atravessou o mar da Galileia em direção a uma região povoada por não-judeus, chamada Decápolis, que significa 10 cidades. E numa dessas cidades, que era Gadara ou Gerasa, dependendo da tradução de Bíblia que você tem,
Nós vimos que Jesus expulsa vários demônios de um só homem, e ele restaura a dignidade daquele homem, a saúde daquele homem, e diz: olha, você não vai conosco, você vai voltar para os seus, para anunciar tudo que Deus fez por você. E agora nós lemos o que Jesus faz depois disso. Nós descobrimos que Jesus foi para Gadara só para fazer isso, porque aí ele volta, e ele volta lá provavelmente para Cafarnaum, que é ao norte do Mar da Galileia, que foi o centro, a base de operações do início do ministério de Jesus. E ali o que ele encontra quando ele desce do barco? Aqueles que já estão acostumados com o evangelho de Marcos já sabem: multidão. As multidões estão em volta de Jesus. E nesse instante nós vemos um personagem sendo apresentado para nós. O nome desse personagem é Jairo. Jairo é um dos chefes, quer dizer que tinha mais do que um chefe naquela sinagoga local. Considerando que a Galileia era uma região desprezada, não era muito honrada, aqueles mais nobres de Jerusalém, lá do sul, não respeitavam muito o norte. E considerando que a cidade de Cafarnaum era uma cidade pequena, então assim, ser um dos chefes da sinagoga de Cafarnaum não é lá essas coisas. Mas, ainda assim, nós temos ali uma pessoa diferente daquelas que buscavam a Jesus de modo geral. Porque a maioria que ia até Jesus era composta de pessoas simples e comuns como eu e você. Nós tínhamos mulheres, nós tínhamos idosos, crianças, havia muitos mendigos que iam até Jesus, alguns aleijados eram levados, alguns pequenos comerciantes. Mas ver líderes religiosos indo até Jesus, isso é coisa nova, a gente não viu isso acontecendo, salvo algumas exceções. E o que o Jairo quer com Jesus? Será que é aquilo que os fariseus e os escribas já fizeram em Marcos? Que é colocar Jesus à prova, provocar Jesus? Bom, não é isso que Jairo vem fazer. Jairo chega até Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus, implorando pela vida da sua filha. A filha de Jairo está muito doente, ela está prestes a morrer. E o que Jairo pensa é: se Jesus vir até a minha casa, e se Jesus tocar na minha filha, a minha filha vai ser curada, a minha filha vai viver. E o que Jesus faz? É interessante que de alguma maneira ele encontra espaço para passar por aquela multidão, e Jesus vai com Jairo, mas o povo continua seguindo ele, o povo vai comprimindo ele. E é isso que acontece. Eu quero que você perceba aqui: se Jairo fosse mesmo de Cafarnaum, e provavelmente ele era, onde é que esse homem estava até esse momento? Por que Jairo não tinha ido ao encontro de Jesus desde o início do ministério de Jesus? Bom, não é difícil você imaginar o motivo. Jairo já tinha tido contato com esse mestre curandeiro que apareceu em Cafarnaum, até porque Jesus começou o seu ministério pregando na sinagoga. Então, na sinagoga que Jairo dirigia. Mas Jairo não seguia Jesus com as multidões. E nós podemos pensar por vários motivos. Talvez porque ele não cria em Jesus, ou porque ele tinha medo de perder o seu cargo religioso, talvez medo de perder a sua reputação perante os judeus, ou simplesmente porque ele não se via em necessidade, simplesmente porque não tinha motivo nenhum. A minha vida é muito boa, eu não preciso desse Jesus milagroso, porque a minha vida está tranquila. Mas agora a situação é diferente. Agora algo de muito grave aconteceu, para fazer com que esse homem abrisse mão do seu orgulho, com que esse homem fosse em direção a Jesus desesperado, para se prostrar diante de Jesus. E quem está atento na leitura de Marcos sabe que só se prostrou perante Jesus os demônios. E esse homem faz isso implorando o socorro de Jesus. A dor de ver a sua filha moribunda no leito da sua casa faz com que esse homem clame desesperado por ajuda. Em momentos de profunda dor, de profundo desespero, quando nós nos vemos diante talvez de uma doença terrível, ou diante do medo da morte de um ente querido, nada mais nos importa. Não importa mais cargos,
Não importa mais a minha reputação, não importa o status, não importa o orgulho, não importa o pudor, não importa o emprego ou qualquer coisa que seja. Na hora da angústia, nós nos despimos de todas essas coisas pela mais importante, é o alívio da nossa dor. E não há dor maior do que ver alguém que nós amamos sofrendo, sem que possamos fazer nada. Para onde a sua dor e o seu temor tem te levado? Ela já te fez desistir das coisas menos importantes? A sua dor ou o seu temor já te fez desistir da reputação? Já te fez desistir do orgulho, do status que você tem? Já te fez desistir daquela sensação de poder ou de liberdade? Já te fez desistir da vontade de estar sempre certo, de ter uma vida independente de Deus, para buscar a solução naquele único que pode trazer consolo real e verdadeiro para a sua vida? A sua dor já te levou a fazer isso? Você já veio até Jesus e já se prostrou diante dele em busca de socorro? Saiba que, do mesmo modo que o Senhor se preocupou com a vida de Jairo, mesmo em meio àquela multidão que apertava ele, o Senhor se preocupa com a sua vida. Para Jesus você não é mais um apenas, diferente de como os homens em geral nos veem, apenas mais um. Para Jesus você é alguém com quem Ele se importa. Então, em meio aos seus medos, em meio à dor, busque a Jesus, se prostre diante de Jesus, e Jesus vai te oferecer socorro. Porque não importa qual seja a sua dor ou temor, venha até Jesus com fé, e Ele te receberá com amor. Na segunda cena que nós vemos nessa passagem, Jesus cura uma mulher ali na multidão. Olha o que diz o texto a partir do versículo 25 até o versículo 34. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Marcos tem um jeito especial e único de contar histórias, e talvez você já tenha percebido isso na leitura desse livro. Ele está usando aqui um recurso que os que estudam o livro de Marcos chamam de sanduíche de Marcos. É sanduíche mesmo. Por quê? É uma forma com que Marcos encontrou de comunicar a sua mensagem, e várias vezes ele faz isso no livro. Como funciona? Ele primeiro inicia uma história que ele deixa em aberto, ele não fecha a história. Depois, no meio dessa história, ele interrompe com uma nova história, e por fim ele finaliza com aquela história que ele iniciou no começo. Então é como um sanduíche, você tem o pão, você tem o recheio e o pão de baixo. E como um sanduíche, os elementos se complementam, né? O pão fica mais saboroso junto com o recheio, e o recheio faz mais sentido junto com o pão. Então, para você entender a história que está em cima e embaixo, você precisa entender a do meio. E para entender a do meio, a de cima e de baixo complementam essa compreensão. E é isso que a gente está vendo aqui. Marcos não diz para nós o que aconteceu com Jairo.
e introduz essa nova história. E a filha de Jairo? Calma que daqui a pouco a gente vai ver. A aflição de Jairo deixa em suspense. Enquanto eles estão caminhando em direção à casa daquele homem, nós somos apresentados a alguém no meio daquela multidão que está cercando Jesus. É uma mulher. E o simples fato de ser uma mulher já era motivo de vergonha e humilhação naquela época, porque mulheres não eram muito respeitadas. Mas o quadro dessa mulher aqui era pior, porque ela estava sofrendo já há 12 anos com uma doença terrível, incurável, uma hemorragia, ou outra versão diz, um fluxo de sangue. Por todo esse tempo, imagine 12 anos. Você pode imaginar essa mulher tentando encontrar ajuda na medicina da época, que não era tão avançada, mas depois de gastar tudo que tinha, a situação dela apenas se agravou mais ainda. Mas essa não é a pior parte, porque além de sofrer com constantes dores, imagine isso, além de sofrer com dores, além de sofrer com a vergonha perante as pessoas, talvez com a pobreza depois de ter gastado tudo com os médicos, segundo a lei de Moisés, essa mulher era alguém impura por causa do fluxo de sangue. Isso significa que ela era impedida de buscar a Deus junto com os demais, porque ela era cerimonialmente impura. Por 12 anos inteiros. 12 anos. E o que essa mulher faz em meio à sua dor? Como um último ato de desespero, o texto diz que ela ouviu falar de alguém que estava curando pessoas na região, e ela vai até esse alguém. Ela pensava: se eu ao menos conseguir tocar na roupa desse homem, eu tenho certeza absoluta de que eu vou ser curada por ele. Que fé, né? E realmente é exatamente isso que ela faz. Em meio àquele aperto, ela consegue se esforçar e encostar no manto de Jesus, e o texto diz para nós que imediatamente ela sente que aquela hemorragia de 12 anos cessa. Ela é curada imediatamente. Que alívio, que alegria. Mas algo não estava nos planos dessa mulher, e nem nós poderíamos imaginar isso aqui. No exato momento em que aquela mulher é curada, Jesus percebe que poder havia saído dele. O que isso significa, Marcos? Marcos não se preocupa em explicar para a gente. Ele simplesmente diz que Jesus para e Jesus pergunta: quem foi que me tocou? O que parece ridículo para os discípulos, né? Está todo mundo aí encostando. Como assim, quem foi que te tocou? O problema é que os discípulos não sabem o que está acontecendo. Só duas pessoas sabem o que está acontecendo: Jesus e aquela mulher. Então Jesus para e Jesus começa a olhar ao redor para descobrir quem é que tinha tocado nele com fé. E aquela mulher, que há alguns segundos estava cheia de alegria, cheia de alívio, é interessante os versículos 33 e 34, ela é tomada de grande pavor, e ela começa a tremer. Aquele que a curou, simplesmente com um toque involuntário, ele nem estava planejando tocá-la. Sabe o que aconteceu? Realmente esse homem é mais poderoso do que eu imaginava. Então ela faz o que qualquer um em sã consciência deveria fazer. Ela faz como Jairo fez. Ela vai até Jesus, ela se prostra diante de Jesus e ela conta toda a verdade para Jesus. Então Jesus olha para ela e diz: filha, a sua fé te curou da tua enfermidade. Não precisa mais ter medo. Você pode ir para casa em paz e pode ir livre do teu mal. A sua fé te salvou. Você já se perguntou no que essa mulher creu? Que fé é essa que curou ela? Será que é uma fé em quem Jesus era? Uma fé na pessoa de Jesus? Ou será que era uma fé no que Jesus podia fazer, no poder de Jesus? Só tem as apostas. Quem garante que é uma ou outra? Marcos não se preocupa em responder isso, e ele deixa isso em suspense. Nós nunca vamos saber.
Mas de duas coisas nós podemos ter certeza. A primeira é que a fé dessa mulher fez com que ela buscasse a Jesus, mesmo que alguns digam, num último ato de desespero, mas fez com que ela buscasse Jesus. E em segundo lugar, podemos ter certeza de que essa busca resultou em cura e em restauração. Ela se viu livre da sua dor, livre da sua vergonha e em especial livre da sua impureza. No que é que você crê em meio à dor? No que é que você crê em meio à desilusão, ao cansaço, à humilhação, à pobreza, à solidão, ao desprezo? O que você crê em meio à impureza? Para desfrutar daquilo que só Jesus pode fazer e daquilo que só Jesus é necessário ter o mesmo tipo de fé que essa mulher teve. Mas não precisa ser aquele tipo grande de fé, que é uma fé que entende racionalmente como todas as coisas funcionam, uma fé que busca Jesus sem interesse nenhum. Jesus, estou aqui simplesmente porque te amo. Não precisa ser uma fé tão bela assim, não. Pode ser simplesmente uma fé pequena, uma fé que, como um último ato de recurso, te leva até Jesus, na confiança de que só Jesus pode aliviar o seu sofrimento. Você não precisa ter uma grande fé para vir a Jesus, não. Basta essa pequena fé que está aí. Para crer em Jesus, nós não precisamos entender tudo. Por exemplo, não precisamos entender como é que ele curou essa mulher simplesmente através de um toque que ele não planejou. Basta vir até Jesus e seguir Jesus de tão perto, a ponto de tentar tocá-lo, que seja nas suas vestes. Então não importa o seu nível de compreensão teológica, não importa o nível de conhecimento sobre a ciência ou até sobre os mistérios de Deus. Se você sofre, venha até Jesus com fé. Simplesmente faça isso. Venha mesmo com medo, venha mesmo trêmulo, porque Jesus não rejeita quem busca Ele dessa maneira. Jesus com certeza vai te notar, mesmo que os outros nunca te notem. E Jesus vai cuidar de vocês como só Ele pode fazer. Não importa qual seja a sua dor ou temor, venha até Jesus com fé, e Ele te receberá com amor. Na terceira cena dessa passagem, Jesus enfim chega à casa de Jairo, a partir do versículo 35 até o 43. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Eu quero que você se imagine no lugar de Jairo por um instante. Você se despiu de toda a sua pompa, de todo o seu orgulho. Você foi até Jesus em humilhação e fez o que só endemoniados faziam. Você se humilha e se mistura com aquela multidão de desesperados e de desprezados. E por quê? Por causa da situação da sua filha. A sua filha precisa de ajuda, e quanto mais o tempo passa, mais aflito você fica.
Então, no meio do caminho até a sua casa, Jesus simplesmente para de caminhar. Jesus não só para de caminhar, mas começa a observar ao seu redor. E depois Jesus começa a conversar com uma mulher, alguma coisa que você não consegue escutar por causa da multidão. E enquanto você está vendo essa cena, com aquele misto de impaciência, de desespero, aquela notícia que você tanto temia chega aos seus ouvidos. Pessoas vindas da sua casa dizem: Jairo, é tarde demais, Jairo, tarde demais, sua filha já morreu, pode parar de incomodar o mestre. O que passaria no seu coração? Eu posso sugerir algumas coisas. Como isso é possível? Tudo que eu fiz foi para nada? Por que Jesus não foi mais rápido? Por que ele parou para conversar com aquela outra mulher? E a minha filha? O que vai ser da minha família? Não tem mais jeito agora, tudo está perdido. Você pode sugerir mais coisas que você pensaria no lugar de Jairo, mas Jesus não permite que nós soubéssemos disso, porque antes mesmo de imaginarmos isso, Jesus ignora o que falaram para Jairo. Jesus olha para aquele pobre homem e diz: Jairo, não tenha medo, simplesmente creia, só crê, não precisa temer, Jairo. Você precisa saber disso. Diferente do que aquelas pessoas que foram até Jairo disseram para ele, um coração que crê em Jesus e um coração que busca Jesus nunca vai ser um incômodo para o mestre. Eles disseram: pode parar de incomodar o mestre. Jesus diz: Jairo, quem crê em mim nunca é um incômodo para mim, Jairo. E por quê? Porque não importa a sua dor ou o seu temor, venha até Jesus com fé e Ele vai te receber com amor. Bom, ao que parece é nisso que Jairo crê. É claro que provavelmente esse homem está com algum tipo de medo. Então Jairo conduz Jesus até a sua casa, que por sua vez, de novo, Jesus consegue se separar da multidão, e ele separa apenas Pedro, Tiago e João, e consegue levar esses 3 discípulos com ele. Quando eles chegam, eles encontram as pessoas chorando, em luto pela morte da menina. Jesus entra na casa, e Jesus questiona por que eles estão chorando. E Jesus afirma: essa menina, ela não está morta, mas ela está apenas dormindo. Como assim dormindo? Nós sabemos muito bem a diferença entre alguém que morreu e alguém que está dormindo. Bom, Jesus também sabe a diferença. E para Jesus, na verdade, essas duas coisas são muito simples de resolver. Mas aquelas pessoas não creem nisso. E é impressionante como numa fração de segundos, aquela casa que estava repleta de lágrimas agora está repleta de gargalhadas. Eles começam a rir. Quanta indelicadeza com a dor de Jairo, com a dor daquela mãe. Pois é o que muitos fazem ao ouvir sobre a fé que nós temos em Jesus. Por isso Jesus pede que todos saiam. Ficam só os pais e os discípulos, e eles entram no quarto onde estava a menina. E o que acontece naquele quarto é uma coisa bem comum. A partir do versículo 41 nós vemos isso. Perceba a sequência dos eventos. Dessa vez não é a pessoa necessitada que vem até Jesus com fé, até porque a menina está morta. Não há nenhuma ação da menina. É Jesus quem toma a iniciativa dessa vez. Jesus chega no leito, ele pega na mão daquela menina, aquela pequena mão pálida, sem vida, e com uma expressão que era bem comum naquela região. Eles falavam o aramaico, era a língua que as pessoas falavam na época. Então, independentemente de como está escrito aí, de notas, de comentários, não é palavra mágica não, viu? Não adianta ficar repetindo essa expressão. Não, Jesus usa uma expressão que era como um pai que desperta a sua filha pela manhã: querida,
está na hora de acordar. Levante-se dessa cama. Talitá cumi. E o que acontece em seguida? O que nós já imaginamos que Jesus é capaz de fazer. Imediatamente. Aquela criança de 12 anos de idade, interessante, né? É o mesmo tempo de vida que aquela mulher estava sofrendo de hemorragia. A menina acorda, ela volta à vida. Ela se levanta como se realmente estivesse dormindo. E ela começa a andar pelo quarto e depois Jesus pede que sirvam algo para que ela coma. A sua dor ou o seu medo podem te levar ou te empurrar até Jesus, talvez até como a sua última esperança. Mas uma vez que você encontra Jesus, não há mais motivo para temer. Basta crer em Jesus, e Jesus vai te receber com amor, e o medo simplesmente vai desaparecer. Foi o que Jesus fez com essa família. Apesar dos risos de incredulidade daquelas pessoas. E realmente, muitos vão rir diante do que nós estamos lendo. Mas vão rir porque não creem em Jesus. Vão rir talvez porque não chegou a hora de eles buscarem ao Senhor em busca de socorro. O que é pior? Rir do que Jesus diz e do que Jesus pode fazer, ou continuar incrédulo e desfrutar do poder de Jesus? É a pergunta que Marcos quer que eu e você respondamos. O que vale mais a pena? Vale crer nesse Jesus ou vale continuar incrédulo? Responda você. Não importa a sua dor ou o seu temor, venha até Jesus com fé e Ele te receberá com amor. Na última cena dessa passagem, Jesus é rejeitado em sua própria cidade. Olha que interessante. Começo do capítulo 6, versículos 1 a 6, olha o que dizem esses versículos. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Enfim, depois de tudo que nós lemos, Jesus sai daquela cidade, Jesus volta para sua terra, a terra de Nazaré, que ainda fica na região da Galileia, e ele vai acompanhado só dos discípulos. E como de costume, como ele fazia lá em Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus vai até a sinagoga e ele começa a ensinar. Mas de acordo com Marcos, essa é a primeira vez que Jesus ensina os seus próprios conterrâneos. É a primeira vez que Jesus ensina aqueles que o conheciam desde pequeno, aqueles que viram Jesus crescer. E o que isso provoca naquelas pessoas? Provoca duas reações. A primeira reação é de espanto. Eles ficam maravilhados com o conteúdo das palavras de Jesus, maravilhados com os milagres que Jesus tinha feito. Mas acompanhado disso, por mais irônico que pareça, a segunda reação é de escândalo. Porque eles não conseguiam acreditar que aquele simples filho de um carpinteiro, aquele membro de uma família comum na cidade, aquele menino que cresceu no seu meio, poderia ser o Messias de Israel. Como pode ser isso? Interessante como nós temos a mesma tendência que os nazarenos, né? Nós damos tanta atenção, tanta honra
para pessoas que vêm de fora e que nós não conhecemos muito bem, e para aqueles que crescem no nosso meio e que têm a mesma mensagem dos de fora, nós tratamos com descrédito, nós não damos ouvidos, pois Jesus diz: é isso mesmo o que está acontecendo. Diferente de Jairo, e diferente daquela mulher com hemorragia, que mal conheciam Jesus, mas creram em Jesus, essas pessoas que viram Jesus crescer, essas pessoas que sabiam muito sobre Jesus, elas não creram em Jesus. Isso é impressionante, não é? Eu diria que é até inacreditável. Como é que Jesus reage a isso? Jesus se desespera, Jesus se descabela, Jesus se desanima e diz: não. Jesus simplesmente conclui: isso sempre foi assim. Desde a antiguidade isso foi assim. Todo profeta que Deus mandou para falar para o seu povo, o seu próprio povo não o recebeu, o seu povo o rejeitou. Se foi assim com os demais profetas, seria assim com o supremo profeta, com o maior de todos os profetas. Por isso nós lemos que de alguma forma no versículo 5, o texto diz: Jesus não pôde, ou Jesus não foi capaz de fazer muitos milagres na sua própria cidade, a não ser curar algumas poucas pessoas ali. Será que isso significa que Jesus não tinha poder para curar pessoas? É claro que tinha, o texto disse que ele curou alguns doentes, mas eu quero que você perceba que Marcos deixa algo no ar para nós. De alguma maneira, a falta de fé nos impede de desfrutar do poder de Jesus e de tudo aquilo que Jesus tem para nos oferecer. De alguma maneira, a falta de fé em Jesus nos impede de desfrutar do poder dele. E segundo esse texto, esse tipo de incredulidade causa uma admiração em Jesus, mas é uma admiração negativa. É um choque terrível. Uma pessoa estar diante do Salvador, estar diante daquele que é a única solução para os seus problemas mais profundos, e ainda assim rejeitar o Salvador. Mas isso impediu Jesus de cumprir a missão dele? Não impediu, não, de modo nenhum. Ele simplesmente se levantou, se retirou de Nazaré e continuou o seu ministério nas outras cidades. Por que será que os nazarenos não se curvaram diante de Jesus de Nazaré? Por que eles não fizeram como Jairo? Por que eles não fizeram como aquela mulher? Bom, Jesus ele não era um mestre comum, como a maioria dos mestres que eles tinham. Porque as pessoas que normalmente vinham à sinagoga para ensinar no sábado, eles explicavam como é que você podia obedecer à lei de Moisés, eles apontavam para a esperança do reino de Deus que um dia chegaria, e eles ficavam tentando descobrir quando é que isso ia acontecer, interpretando os profetas. Mas Jesus faz diferente. Jesus simplesmente diz assim: olha, o reino que vocês tanto esperam chegou. Este reino está onde eu estou, e o rei do reino de Deus sou eu, e só participa do reino de Deus quem se prostra diante de mim. Essa é a diferença da mensagem de Jesus. E é claro que isso é confrontador, é claro que isso produziu incômodo neles, porque os judeus esperavam sim que o reino de Deus viesse, mas não dessa maneira, não dessa forma. Mas segundo Marcos, esse sempre foi o plano de Deus, sempre foi assim que Deus planejou. E aquelas pessoas estavam rejeitando o plano de Deus por causa da sua incredulidade. Apesar de todos os sinais que estavam vendo, apesar de todos os milagres, apesar de estarem face a face com o Messias, elas eram incrédulas. Queridos, onde Jesus não é bem-vindo, onde as pessoas não creem em Jesus, onde as pessoas o rejeitam, Jesus não pode agir, mesmo que isso seja um mistério inexplicável. Onde não há espaço para Jesus ficar, ele simplesmente se retira e vai para onde as pessoas o querem receber. Se foi assim com o nosso Senhor, o que dizer de nós?
Muitas vezes nós nos surpreendemos, nós ficamos tristes quando olhamos para a incredulidade das pessoas. Mesmo diante dos milagres de Jesus, mesmo que as pessoas olhem para a nossa vida, e a nossa vida foi transformada por Jesus, e nós ficamos assim, inconformados, como é que elas não conseguem crer em Jesus? Olha o que Jesus fez na minha vida. Bom, a menos que elas creiam em Jesus, elas nunca vão experimentar o poder transformador de Jesus. Isso aconteceu com ele, vai acontecer com a gente. Mas e você? Em que situação você que está me ouvindo se encontra? Talvez você diga assim: não, eu estou muito bem, obrigado. Eu estou sem dor nenhuma, não tenho muito problema, a conta bancária está legal, a pandemia não me fez tantos males, eu não tenho muito a temer. Mas talvez você seja incrédulo. Talvez você seja incrédula. Você realmente acha que você está bem? Você realmente acha que é superior àquelas pessoas que são fracas, que são enganadas, que vão atrás de Jesus implorando por socorro? Você acha que é melhor que essas pessoas mesmo? Sabe como é que Jesus te vê? Jesus te olha com admiração, mas é uma admiração negativa, é um espanto negativo, porque você está cego e nem percebe. A sua doença não é física, a sua doença é de coração. Você ousa não temer e não tremer diante daquele a quem os demônios se prostram. Você ousa domingo após domingo olhar para Jesus com o nariz empinado e dizer: você não vai ser Senhor da minha vida. Se você continuar assim, o seu destino vai ser terrível. Terrível. Mesmo que você nunca desfrute de dor nessa vida e nunca tenha medo nessa vida. Pense muito bem nisso. Antes que Jesus se retire de Nazaré. Antes que Jesus se retire de onde você está. Amanhã pode ser tarde demais. Não importa qual seja a sua dor, não importa qual seja o seu temor, não importa qual seja a sua descrença, a sua incredulidade. Venha até Jesus com fé e Ele vai te receber com amor. Eu quero finalizar com um breve comentário sobre o que está acontecendo nessa passagem de forma geral. Se você reparou, aos poucos, nós estamos vendo Marcos nos revelar um mistério. Enquanto Jesus está seguindo o seu caminho, o seu ministério, o mal, ele insiste em alcançar Jesus. Nós já vimos isso, seja por meio de endemoniados, eles cruzam o caminho de Jesus, sejam doentes que vão até ele, sejam opositores, pessoas que o rejeitam. E aos poucos Jesus vai lidando com esses males, Jesus vai vencendo um a um deles, mas ele vai vencendo de forma silenciosa, como nós vemos nessa passagem. Depois que ele ressuscita a menina, ele diz para os pais: não contem para ninguém. Como que eu vou contar para ninguém que minha filha foi ressuscitada? Mas Jesus pede que eles não contem. Por que isso? Por que esse mistério? À medida que nós vamos avançando na leitura desse evangelho, nós descobriremos que Marcos, na verdade, está preparando o cenário para o dia em que o próprio Jesus vai reverter esse quadro. O dia em que não é o mal que virá em direção de Jesus, é Jesus quem irá em direção ao mal. E Jesus vai encarar o mal face a face, e vai encarar o mal face a face, pendurado numa cruz. E ali, no Monte da Caveira, Jesus enfrentou o nosso maior inimigo. Jesus enfrentou a morte, aquela que mancha, aquela que deforma a bela criação de Deus, desde que nós caímos no pecado. A morte que tanto nos faz sofrer. Então aquela rejeição que Jesus está recebendo em Nazaré é só um vislumbre, é só um pedacinho da rejeição que ele vai receber lá em Jerusalém, e da rejeição que vai levá-lo até a morte de cruz. Mas o que Marcos quer nos dizer é que isto estava nos planos de Deus. Era para lá que Jesus precisava ir.
porque só assim Jesus poderia vencer a morte, de uma forma tão inesperada quanto curou essas pessoas que nós vimos nessa passagem. Realmente, a vitória contra a morte talvez não é do jeito que nós imaginávamos, muito menos Israel imaginava que seria assim, mas aprove a Deus fazer dessa forma. Como Paulo diz aos Coríntios, a sabedoria de Deus torna a sabedoria dos homens loucura. Aprove a Deus fazer assim, salvar os homens pela loucura da cruz. Então, uma vez que a morte já foi vencida, com a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, nós não precisamos mais guardar segredo de quem Ele é. Não precisamos mais guardar segredo do que Ele pode fazer. Uma vez que nós conhecemos o final da história, nós podemos e nós devemos gritar a plenos pulmões a todas as pessoas que nós encontrarmos pelo caminho, e até a nós mesmos todos os dias. Não importa qual seja a sua dor ou o seu temor, venha até Jesus com fé, e Ele te receberá com amor. Amém? Vamos orar. Querido Jesus, como nós te amamos, como ouvir a Tua palavra nos encoraja e nos desafia a cada vez mais querer Te ouvir. Que prazer é poder Te conhecer, que prazer é poder ouvir Tuas palavras, que prazer é poder encontrar em Ti refúgio, em meio à dor, em meio ao medo, em meio à incredulidade. A minha oração é para que todos desfrutem, todos nesse salão desfrutem de um relacionamento contigo, e que aqueles que ainda estejam incrédulos, que o Senhor quebrante esses corações. Traga, Senhor, cura, traga coragem, traga vigor, a fé de cada um aqui, que possamos ouvir as Tuas palavras. Não tenha medo, apenas creia. No Teu nome que nós oramos. Amém. Nós vamos participar nesse momento da ceia do Senhor. Eu quero chamar aqui à frente a Wilson, o Tessinho e o Honest. Eles vão auxiliar aqui na ceia. Esse é o momento em que nós lembramos aquilo que Cristo fez por nós na cruz, derramando o seu sangue para perdoar os nossos pecados, sendo traspassado por pregos, padecendo, se entregando, mas ressuscitando também. E quem deve participar desse momento? Nós entendemos que todos aqueles que já se submeteram ao senhorio de Cristo, todos aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, devem participar desse momento. Mas essas pessoas devem participar de qualquer forma? Não. O texto de 1 Coríntios 11 diz assim: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice. Então convido a todos os irmãos a baixarem suas cabeças e orarem ao Senhor. Senhor, tem alguma coisa que eu preciso confessar? E confesse. Não é o momento em que você vai dizer: Senhor, eu não vou participar. Não, esse é o momento de você confessar. E se precisar consertar alguma coisa com alguém, depois desse momento você vai e conserta. Se precisar pedir perdão, você vai pedir perdão. Peça para o Senhor sondar e conhecer o seu coração nesse momento. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, conheces os meus pensamentos. O Senhor observa o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos.
A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e me susterá. Sonda, meu Deus, conhece meu coração. Prova, conhece os meus pensamentos. Nesse momento de ceia, ó Deus, vê se há em cada um de nós algum caminho mau e nos perdoa. Nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém. Todos aqueles que já confessaram a Cristo como seu Senhor, que já pediram para que Deus sonde seu coração e desejam participar desse momento, se coloque de pé. Enquanto os diáconos vão distribuindo os elementos da ceia, conforme os irmãos forem recebendo, os irmãos vão assentando e participaremos juntos desse momento ao final. Quando cego eu andei, bem perdido vaguei, sempre longe do meu Salvador. E da glória desceu, e seu sangue verteu, pra salvar-me por teu imenso amor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvi falar dessa graça sem par, e do céu do nosso Jesus. Mas eu surdo e quis converter e não quis, ó Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus me escondi, seu perdão recebi, e refúgio seguro dele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu e um lar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Esperar o Wilson voltar. Estamos com falta de cálices e pão.
Pode cantar mais a primeira e segunda estrofe de novo? Aí todos vamos poder participar juntos. Acho que pode cantar mais uma estrofe. Houve um momento aqui de falta de fé, irmãos. Vou pedir perdão. Pode cantar a terceira agora? Pode, por favor. Chegou o cálice aqui, ó. Pode distribuir para o pessoal ali. É possível que o cálice na sua mão já tenha dado uma fervida. Agora sim, todos receberam? Ainda tem mais alguns aqui à frente. Ok, vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 11, diz assim: O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Participemos do corpo.
Senhor nosso Deus, queremos Te louvar pelo Teu corpo entregue ali na cruz do Calvário. Relembramos nesse momento o que o Senhor sofreu em nosso lugar, o castigo que caiu sobre o Senhor, hoje nos traz a paz. Por isso Te louvamos, porque o Senhor se entregou como cordeiro puro e imaculado por cada um de nós aqui e por toda a humanidade. Nós Te louvamos em Teu nome. Amém. O texto continua dizendo: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Participemos então do cálice. Deus, muito obrigado, porque aqui estamos relembrando, Senhor Deus, da Tua ordenança para que demos continuidade. Obrigado, Deus, por esse Teu povo que aqui juntamente participou, Senhor Deus, dessa ceia. E por aqueles, por algum motivo, Senhor Deus, não participaram. Que Tu possa dar sabedoria a cada um deles, Senhor Deus, para que possam se alegrar juntamente conosco. Ó Deus, nesse momento Te peço por os Teus servos que estão nos seus lares, que passam por dificuldade, que Teu Espírito Santo possa estar consolando e confortando os seus corações. Te pedimos também, Senhor Deus, por cada um aqui presente, que ao sair de seus lares, com o intuito de adorar, glorificar e ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, estarão agora regressando para seus lares, debaixo da Tua mão santa, guiado por Ti. Nos conceda uma noite de paz e tranquilidade. É o que Te pedimos em Teu nome. Amém. Pedir para o Gil fazer uma oração terminando esse culto. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor mais uma vez nos deu essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, e o Senhor nos pede que a coloquemos em prática, que a gente possa refletir sobre o que a gente aprendeu, possamos avaliar o que ouvimos à luz das Escrituras. E eu peço ao Senhor que durante a semana os irmãos possam estar fazendo isso. E Senhor, também imploramos a Ti que possamos nos dedicar um ao outro, que através do grupo de discipulado possamos estar fazendo isso. Senhor, também Te peço que ao regresso aos nossos lares, possamos saber que o descanso e o início de semana é o Senhor quem nos dá. Por isso, eu Te peço, Senhor, que nos acompanhe em volta aos nossos lares, que a paz e a consolação do Santo Espírito possa nos levar em paz. Obrigado, Senhor, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, irmãos.